Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Allied Tecnologia. Eu sou Adriana Santos, analista de relações com investidores da companhia. Antes de dar início à apresentação, gostaria de ressaltar que este evento está sendo gravado e também traduzido simultaneamente para o inglês. Todos os participantes dessa videoconferência estarão apenas como ouvintes durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso tenham alguma pergunta, vocês podem enviá-la através do botão de Q&A disponível na parte inferior do Zoom. Destaco que eventuais declarações relativas a perspectivas de negócio e projeções se referem a crenças e premissas da companhia, que estão sujeitas a incertezas e que, portanto, podem ou não ocorrer. Hoje estão aqui comigo Silvio Stein, CEO, e a Thalita Basso, diretora financeira e DRI da companhia. Agora eu passo a palavra para o Silvio, que dará início à apresentação com os destaques do trimestre. Obrigado, Adriana. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje nós vamos dar um pouco mais de detalhes sobre o nosso resultado do primeiro trimestre, que foi entregue ao mercado ontem à noite. Vamos começar relembrando os três pilares da empresa. Começo pelo lado direito, que é a nossa distribuição, que foi onde essa empresa começou há 24 anos atrás, primeiro como distribuidor de celular, e hoje um distribuidor de eletrônicos em geral. Celular, computador, televisão, videogames. Somos o maior distribuidor de eletrônicos no Brasil e desde 2023 começamos também a distribuição para a América Latina, criando a Allied Miami. No pilar do meio, o nosso negócio de lojas físicas. São 114 pontos de vendas, na sua grande maioria pontos Samsung, 112 deles são pontos Samsung, os principais shoppings do sudeste do Brasil. Somos o maior parceiro da Samsung em lojas no Brasil. E do lado esquerdo, o nosso varejo digital, onde temos a nossa loja, a Mobcom, que está plugada nos principais marketplaces do Brasil, mas também temos diversas parcerias estratégicas. A mais longínqua dela é o iPhone para Sempre, uma associação entre nós, Itaú e Apple, que hoje é um dos principais canais de vendas de iPhone no Brasil. Recentemente, criamos uma associação com o Nubank, onde o Nubank oferece para os seus correntistas um financiamento especial para a compra de iPhones e gerenciamos a loja HP Online. Em todas as categorias que a gente atua, nós temos um market share significante no varejo brasileiro. Então, os exemplos aqui do primeiro trimestre, 9% do mercado de smartphones, 13% do mercado de videogames, 6% do mercado de notebooks. A gente continua enfrentando um mercado bastante adverso. Primeiro, pelos juros altos do Brasil, o que impacta a capacidade do varejo de financiar os consumidores e que impacta também o varejo nos seus custos financeiros. Esse cenário adverso que começou no ano passado, nós estamos enfrentando novamente esse ano, mas confiamos que a multiplicidade de negócios que nós temos continua trazendo resiliência de resultado, apesar da situação do mercado. Queria começar falando sobre os resultados de forma geral. Então, na nossa receita, trimestre contra trimestre, nós caímos 16% ano contra ano, mas eu quero dar uma segunda visão aqui. Quando nós olhamos a nossa operação Brasil e a nossa operação Miami, o que a gente vê é que o Brasil cresce 4% trimestre contra trimestre. O principal mercado de eletrônicos é o mercado de celulares, é o maior mercado entre todos os eletrônicos. O mercado de celular no Brasil cresceu 3% no primeiro trimestre, a operação Brasil da Allied cresce 4%, a gente cresce mais do que o mercado. Onde nós sofremos foi na nossa operação de Miami, caindo de 415 milhões para 155 milhões. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas páginas. Na parte do meio, o nosso lucro líquido. Se nós tirarmos o efeito do JCP, que foi pago no primeiro trimestre do ano passado, que nos trouxe um benefício de imposto de renda de 34 milhões, que é um efeito não recorrente, comparamos aqui um lucro líquido do ano passado de 16,1 milhões contra 15,1 milhões esse ano.
bastante em linha com o ano passado. Como nós estamos falando de 15,1 milhões sobre uma receita menor, isso impactou no nosso lucro líquido percentual aumentar de 1,1 para 1,3. Último ponto a ressaltar aqui, do lado direito, continuamos sendo um dos maiores pagadores de dividendo do mercado, com 19% de dividend yield. Já nos comprometemos esse ano com o pagamento de 122 milhões, metade disso pago em abril, metade será pago em outubro. Vou entrar em cada um dos pilares dos negócios. Primeiro, a distribuição. A distribuição Brasil é o grande destaque do primeiro trimestre da Allied. Aqui do lado direito, do lado esquerdo, a gente vê a operação Brasil ou a distribuição Brasil como um todo, todos os produtos. E aqui a gente cresce 8%. Só lembrando, o mercado de celulares cresceu 3%, a nossa distribuição cresce 8%. Se nós olharmos dentro dessa distribuição só a parte de celulares, em celulares nós crescemos 20% no primeiro trimestre. Como consequência disso, nós crescemos o nosso market share, a nossa participação no mercado brasileiro, em 1,1 ponto percentual. Do lado direito, a gente vê a nossa operação de Miami. Há 2 trimestres que a gente tem sofrido, mas as notícias são boas. No quarto trimestre do ano passado, sofremos muito com a volatilidade das moedas latino-americanas com relação ao dólar, o que trouxe uma instabilidade nos preços dos produtos, o que acabou, como consequência, derrubando o tamanho do mercado. Essa volatilidade já está bem menor, bem mais estável, e no primeiro trimestre tivemos uma nova surpresa, que foi o novo tratamento tarifário do governo dos Estados Unidos. Importante ressaltar que, em termos de custo, nós não somos impactados por essas novas tarifas. O modo como a gente opera nos Estados Unidos, os produtos não dão entrada fiscalmente no país. Nós compramos em Miami, vendemos para a América Latina, então qualquer tarifa que seja aplicada aos Estados Unidos não impacta os nossos custos. No entanto, o processo para se comprar e vender com este novo pacote tarifário mudou drasticamente. E tanto nós, quanto nossos clientes, quanto os nossos fornecedores tiveram que se adaptar, e foi um trimestre de adaptação. Terminamos o primeiro trimestre com todas as soluções processuais implementadas e acreditamos que agora a gente volta para ritmos muito melhores de venda que estávamos acostumados no passado. Indo para o varejo online. O varejo online é onde nós temos a nossa loja, a Mobcom. Mobcom está conectada nos principais marketplaces do Brasil, onde temos o iPhone para sempre, que lançamos em agosto de 2020, é um dos principais canais de venda de iPhones no Brasil, já pelo 5º ano consecutivo. Recentemente, lançamos o Nubank, a associação com o Nubank, em setembro do ano passado. Os números que a gente vem apresentando de vendas nesse canal estão muito maiores do que a expectativa que a gente tinha. E temos também a parceria com a HP, gerenciamos a loja online da HP. Se compararmos com o ano passado, nós já estamos crescendo 3 vezes ano contra ano. Uma outra área aqui do online, temos investido e temos falado muito pouco aqui nos calls de resultados, é a nossa venda de serviços. Nós começamos a apostar na venda de serviços como um driver de crescimento desse pilar dos negócios. Nossos serviços principais hoje, Microsoft Office e o antivírus McAfee, que são vendidos de forma eletrônica ao varejo brasileiro. Se compararmos ano contra ano, crescemos quase 4 vezes. E todo esse pilar de negócios se fala diretamente com o consumidor final. E aqui, para nós, é primordial que a gente dê ao consumidor final um tratamento que ele tenha uma experiência boa. E o reflexo disso é que ganhamos o RA1000, que é o prêmio do Reclame Aqui, que é dado às empresas com melhor atendimento no Brasil. Estamos orgulhosos deste prêmio que ganhamos. Indo para o varejo físico.
Continuamos a nossa estratégia de aumentar o faturamento por pontos de venda e diminuir o custo por pontos de venda. Nesse primeiro trimestre, a gente chega a R$ 475 mil de venda por mês por ponto de venda. Se nós compararmos com 2020, que era 206 mil, já estamos 131% a mais do que em 2020. Como é que a gente faz isso? Trabalhando na qualidade do atendimento e trabalhando em que outros itens nós podemos acoplar às vendas nas nossas lojas. Em primeiro lugar, nesse primeiro trimestre, foi o trimestre do lançamento do Galaxy S25, conseguimos crescer o nosso ticket médio, o nosso preço médio em 5% em relação ao ano passado. Segundo, e muito importante para esse mercado, é a anexação dos wearables nos telefones. Os wearables são os fones de ouvido e os relógios. Nesse primeiro trimestre, mais da metade dos telefones vendidos tiveram um wearable anexado. Em terceiro, é a venda de acessórios, importante para a experiência do consumidor e para o aumento de receita das nossas lojas. Crescemos, ano contra ano, 193%. E o último ponto, a nossa venda de seguros. Ao vender os celulares, nós vendemos também o seguro para o celular. Ano contra ano, conseguimos um aumento de 85%. Com isso, nós conseguimos esse aumento de faturamento por ponto de venda, o que traz viabilidade para o negócio, o que traz lucratividade para esse negócio. Esses são os 3 pilares de negócios da Allied, mas eu queria destacar uma das áreas que nós temos atuado. Alguns anos atrás, nós começamos a Trocafy. A Trocafy é a nossa área de compra e venda de recondicionados. Aonde que a gente vende esses recondicionados? Temos o site da Trocafy, no 1P, e temos o site da Trocafy acoplado no Mercado Livre e na Magalu. Temos também 2 pontos físicos, no Shopping Center Norte, no Shopping Eldorado, e vendemos também os nossos recondicionados para alguns parceiros da distribuição, alguns varejos da distribuição, que vendem recondicionados para os seus consumidores. Aonde a gente capta esses telefones para recondicionar e vendê-los. Hoje nós somos parceiros dos principais pontos de venda do Brasil. Somos parceiros da Vivo, da Claro, de todas as lojas Samsung, da Fast Shop e captamos também no programa iPhone para Sempre. Então, em todos esses locais, quando o consumidor entrar numa loja Claro, por exemplo, será oferecido para comprar o telefone usado dele na compra de um novo. Quem compra esse telefone usado é a Trocafy. Recondicionamos e vendemos nos nossos pontos de venda. Se compararmos ano contra ano, nosso crescimento é de 3,3%. Apostamos nesse mercado porque a taxa de crescimento estimada para o mercado de recondicionados no Brasil é bem superior à taxa de crescimento da venda de telefones novos. Se nós olharmos a penetração no Brasil e a penetração nos Estados Unidos, no Brasil os recondicionados têm uma penetração de 8%, nos Estados Unidos de 27%. Se compararmos os poderes aquisitivos do americano e do brasileiro, acreditamos que o Brasil vai chegar nos níveis de penetração que tem hoje nos Estados Unidos. Então, mercado importante, crescente, nós temos um crescimento significativo, temos tudo para ser o maior player desse segmento do mercado. Continuamos apostando em 4 drivers de crescimento para a empresa. Primeiro, a nossa operação internacional. Ainda atuamos com poucos produtos, apenas Xbox, Motorola e Apple, e atuamos só em 16 países da América Latina, então temos uma oportunidade de crescimento tanto de portfólio quanto geográfica. Segundo a Trocafy, que acabei de mencionar aqui, o mercado crescente, a nossa participação crescente, então é um driver de crescimento para nós. Terceiro, estamos apostando forte no mercado de venda para empresas, no mercado corporativo. Estamos trazendo gente nova do mercado, acabamos de trazer um novo diretor para a área. É um driver importante para nós crescermos. E, por último, vamos continuar apostando nas nossas parcerias estratégicas, como a que a gente tem com o Nubank, com o Itaú, com o HP. Para terminar, nossos grandes números. Esses números são dos últimos 12 meses, terminados no primeiro trimestre desse ano. 6,1 bi de receita bruta,
com 213 milhões de EBITDA e 94 milhões de lucro líquido. São 114 pontos de venda físicos, 4 centros de distribuição, 3 no Brasil, 1 em Miami. Nos últimos 12 meses, vendemos 6,1 milhões de produtos. E se olharmos só os produtos entregues ao consumidor final, foram 527 mil entregas. Importante, nossas lojas físicas, como consequência do que eu contei agora, têm um same-store sales de 1,5%, crescendo o volume de vendas em relação ao ano passado. E a Allied, no total, é composta de 1.100 colaboradores. Muito obrigado. Eu vou passar agora para a Thalita para detalhar um pouco mais os resultados financeiros da empresa. Obrigada, Silvio. Obrigada, Adriana. Bom dia a todos. Gostaria de agradecê-los por nos acompanhar em mais uma apresentação de resultado da Allied. Começamos com alguns destaques financeiros. Como o Silvio havia comentado, 122 milhões de JCP pagos em 2025, metade em abril, a outra metade será paga em outubro. Posição de caixa, terminamos o trimestre com 338 milhões de caixa, uma posição importante no cenário brasileiro. Resultado financeiro, 22% melhor com relação ao trimestre anterior. E a nossa dívida líquida em 140 milhões, 0,7% do nosso EBITDA. Entrando agora nos grandes números do trimestre, gostaria de trazer um contexto do cenário macroeconômico brasileiro. A Selic, comparado ao primeiro trimestre de 25 ao primeiro trimestre de 2024, cresceu 3,5 pontos percentuais, ou seja, saindo de 10,75 para 14,25. E também, segundo pesquisa da CNC, a confiança do comerciante com relação a investimento, principalmente com base em estoques, que teve uma queda de 1 ponto. Com relação ao nível de emprego, esse nível se mantém constante. A preocupação maior, claro, devido a essa taxa de juros, é com relação aos investimentos de estoque. Dado esse cenário desafiador, a Allied se mostra um player relevante e importante, tanto para o fabricante quanto para os seus clientes. A receita líquida do trimestre foi de 1,2 bilhões de reais, uma retração versus o primeiro trimestre de 24, o nosso lucro bruto de 146 milhões, também uma redução menor versus o primeiro trimestre de 24, que nos mostra um ganho de rentabilidade de 0,4 pontos percentuais, nosso EBITDA de 50 milhões e uma lucratividade de 4,2%, que é um incremento de 0,07 pontos percentuais, e o nosso lucro líquido contábil na casa dos 15 milhões, 1,3% de rentabilidade, que em bases comparáveis, excluindo o nosso JCP, é um ganho de 0,12 pontos percentuais versus o trimestre anterior. Olhando um pouco mais a fundo para a nossa distribuição, a Allied teve um crescimento da distribuição Brasil de 7,7% trimestre contra trimestre, e a distribuição Miami teve um crescimento versus o trimestre anterior. Aprofundando sobre o Brasil, além desse crescimento da distribuição, o grande ponto, a grande fortaleza, o destaque do primeiro trimestre foi o nosso crescimento de 20% na categoria de smartphones, a qual cresceu 3% em valor no mesmo período. Isso nos fez ganhar 1,1 pontos percentuais de market share valor. Com relação à distribuição internacional, como mencionado pelo Silvio, nós tivemos muito impacto da desvalorização das moedas da América Latina com relação ao dólar no quarto trimestre do ano passado, e no primeiro trimestre desse ano as moedas se mantiveram mais estáveis, mas tivemos um impacto operacional das mudanças de tarifação dos Estados Unidos com relação aos produtos, principalmente da China. E mesmo nesse cenário, nesse contexto, a Allied conseguiu crescer versus o trimestre anterior 12,3%. Com relação ao lucro bruto, a Allied segue a sua lucratividade percentual. Aqui não tem muita novidade. Com relação ao nosso varejo,
Nosso varejo físico, semi-store sales, lojas comparáveis, cresce 1,5% em valor, ressaltando que o ano de 24 já foi um ano de grande destaque para o nosso varejo físico, então crescer em cima de um crescimento acelerado é um resultado bem representativo. E o nosso varejo digital tem um destaque grande para o crescimento de Trocafy, que é o nosso negócio de recertificados, bem como serviços de licenças digitais. Olhando aqui pela receita, nominalmente o varejo físico cai 2,6%, mas isso porque trimestre contra trimestre nós fechamos 10 pontos de vendas pequenos, baseados na nossa lucratividade e rentabilização dos pontos de venda. Então, foi uma queda pequena e, em lojas comparáveis, um aumento. O nosso varejo digital, como um todo, cai 3,8%. No varejo digital, além da Trocafy, que triplica, nós tivemos 290% de crescimento das vendas de licenças digitais e 210% de crescimento da nossa gestão da loja HP como seller nos principais marketplaces do Brasil. O nosso varejo físico, tivemos crescimento de ticket médio, a conversão alta de wearables nas vendas da linha S, que é bem representativo para a Samsung como um todo, e a nossa alta conversão de seguro, que traz uma lucratividade boa para o negócio, além de contribuir com a receita. E nós, como o Silvio bem comentou, nós dobramos a nossa receita por loja desde o fim da pandemia, o que é um ponto bem significativo, dado todo o cenário de varejo após a mudança de comportamento dos consumidores, indo um pouco migrando para o digital. Olhando tudo em perspectiva, todos os canais em perspectiva, a Allied Brasil cresceu 3,8% trimestre contra trimestre, o que é bem representativo, dado que é acima da expectativa do PIB para 2025 e bem acima do consumo família para o mesmo período. Além do nosso lucro bruto ponderado, percentual de receita, nossa lucratividade, um ganho de 0,4 pontos percentuais. Em termos de margem bruta, existe uma estabilidade entre os canais, ressaltando só que o varejo como um todo tem um novo patamar em torno de 25, dado o mix de canais que nós temos, com a saída da Soudi e das lojas operadoras, e o incremento da Trocafy e da venda de licenças, o que é uma lucratividade bem estável e bem representativa, maior que os demais. Rentabilidade operacional e financeira. A Allied conseguiu, nesse trimestre, melhorar a sua despesa operacional em 11,4% com relação ao primeiro trimestre de 24. E o resultado financeiro melhorou 22% com relação ao trimestre anterior. As despesas com vendas, além de diminuir em absoluto, de 92 para 86, é importante também o ganho de rentabilidade, porque quando a gente analisa ela com base no varejo, que é o seu maior driver de despesa, o varejo ele caiu 3%, 3,8%, enquanto que a despesa reduziu 6,5%. Então, mais uma amostra aqui da nossa gestão constante de aumentar a rentabilidade, não só do varejo físico, mas também do nosso varejo digital. A nossa despesa administrativa caiu 6 milhões versus o trimestre do ano passado. Também um número bem expressivo para uma linha que não é tão significativa. Então, de 31 milhões para 25 milhões como um todo. Então, 6 milhões é um número bem representativo no contexto de despesas gerais, no nosso nível de despesas gerais. Resultado financeiro, a Allied melhorou contra o trimestre anterior, 6 milhões, e também mesmo com relação ao primeiro trimestre do ano passado, esse aumento foi somente de 2 milhões, dado que a Selic, nesse espaço de tempo, cresceu 32%, e a Allied vem se esforçando para pagar as suas dívidas brutas, que vamos aprofundar no slide seguinte. Endividamento. A Allied pagou 40 milhões de dívida estruturada em março, então terminou todo o seu lastro de financiamento do negócio da Soudi, terminando assim com 140 milhões de dívida líquida,
e 0,7 de alavancagem, quando comparado à dívida líquida do primeiro trimestre do ano passado, é uma redução de 60 milhões e 0,1 pontos de ganho de alavancagem. A Laide tem agora para frente o pagamento da sua estruturada, então no primeiro em junho, no próximo trimestre, começaremos a amortizar a dívida da quinta debenture, e no quarto trimestre de 25 iniciaremos também a amortização da sexta debenture. E o nosso custo continua estável, dado que é baseado na estruturada em CDI mais 2,4%. Evolução do caixa, como comentado, a Laide termina o trimestre com 3,38 milhões de caixa. Nesse trimestre, é um trimestre de ajuste de nível de estoque, então tem um leve investimento de estoque aqui. Então, FCO de 30 milhões de investimento no nosso giro. E fizemos o pagamento do nosso JCP em abril. E a gente quitou 40 milhões de dívidas estruturadas em março. Por isso que tem aqui um pagamento de 58,7 milhões de juros e dívida. E mesmo assim, o caixa terminou bem sólido em 338 milhões, fazendo como resultado dos principais focos da companhia, que é, além da manutenção da sua rentabilidade operacional, da sua operação como um todo, a Allied tem uma preocupação constante da sua gestão de caixa, ainda mais num cenário de alto nível de Selic. Em grandes resumos, acho que aqui a diversificação estratégica da Allied de negócios correlatos, ou seja, dentro do ecossistema, a Allied faz a ponte entre os seus fabricantes e os seus clientes de diversas formas. Tem se mostrado uma boa estratégia que traz resultados consistentes e lucros constantes. Então, foi mais um trimestre de receita líquida na casa de 1,2 bilhões, lucro bruto na casa dos 12%, 146 milhões, EBITDA contábil na casa dos 50 milhões, 4,2%, e um lucro líquido na casa dos 15 milhões. Acho que, como um todo, é isso que nós gostaríamos de compartilhar sobre a Allied, e obrigada a todos pela atenção. Bom dia. Então, nesse momento, eu vou dar início à sessão de perguntas e respostas, lembrando que para enviar sua pergunta, basta você enviar pelo botão de Q&A na parte inferior do Zoom. A nossa primeira pergunta veio do Júlio Almeida. Ele parabeniza a gente pelos resultados e comenta sobre a saúde financeira da empresa e sobre os níveis de dívida da companhia. E aí ele pede para comentar um pouquinho e falar qual que é a expectativa de manutenção desses valores. Vou direcionar para o Silvio essa. Posso direcionar para a Thalita? Para a Thalita, então, por favor. Obrigada, Adriana. Obrigada pela pergunta. É uma pergunta muito importante, dado todo o cenário brasileiro. A princípio, a Laide tem uma gestão constante do seu estoque e do seu nível de endividamento. Temos a nossa dívida estruturada, que está programada para começarem a ser amortizadas a partir de junho. E o ponto principal na nossa gestão é não aumentar a nossa despesa financeira, dado o cenário de juros altos, não só para agora, mas pelo menos para os próximos 2 anos. Então, esse cenário é feito, claro, pensando muito na liquidez, mas hoje a Light está no nível confortável e a preocupação grande é com relação a não aumentar a nossa despesa financeira, que ela pode ser muito representativa em qualquer aumento de dívida estruturada. Obrigada. Perfeito, obrigada, Thalita. A próxima pergunta veio da Marcela. Ela comenta um pouquinho sobre a questão da taxação dos Estados Unidos, que já foi comentado, mas poder detalhar um pouquinho de como isso pode impactar nos próximos trimestres. Posso responder essa, Adriana? Os novos impostos dos Estados Unidos, eles impactaram os produtos que a gente vende, celular, computador, mas não impactaram a Allied, o negócio da Allied.
A forma como nós estamos estruturados nos Estados Unidos, nós temos estamos numa área fiscal onde nós recebemos os produtos vindos da China ou vindos do próprio Estados Unidos e não internalizamos nos Estados Unidos. De lá, a gente já exporta para a América Latina. Então, apesar de fisicamente estarmos lá, fiscalmente nós não entramos nos Estados Unidos. Esses novos impostos sobre os eletrônicos, então, impactam só os produtos que entram nos Estados Unidos. Fiscalmente, nós não entramos. O que complicou a nossa vida nesse primeiro trimestre, já resolvemos, é que esses produtos tiveram uma alíquota de 20% estipulada pelos Estados Unidos, e devido a isso, o processo para separar os produtos que vão para os Estados Unidos e que não vão para os Estados Unidos se tornou mais complexo, tanto no ponto de vista de warehouse, quanto na forma como nós temos que colocar os pedidos junto aos fabricantes, quanto na forma como os nossos clientes têm que comprar de nós. Então, foi um trimestre de adaptação a todos esses novos processos. Estamos de volta à operação com o mesmo ritmo que tínhamos antes de todas essas alterações. Então, acreditamos que agora este ponto não nos impactará mais. Agora é uma questão de mercado, ir bem, não ir bem, que é como sempre foi o nosso negócio em Miami. Obrigada, Silvio. Reforço que você pode enviar sua pergunta pelo botão Q&A Zoom e que a gente consegue direcionar ao vivo aqui na videoconferência. A nossa próxima pergunta veio do Luiz Chagas. São duas perguntas, na verdade. Ele comenta um pouco sobre o consumo de capital de giro nesse resultado do primeiro trimestre de 2025. Ele pergunta como é que a gente está vendo a dinâmica dessa linha para frente e a otimização de estoque ao longo de 2025. E ele faz uma análise comparativa entre o crescimento, né, de EBITDA versus a receita, que não foi tão grande. Quer entender um pouquinho quais foram as alavancas que trouxeram esse resultado, né? As iniciativas de eficiência que a empresa tem procurado. Essa eu vou passar para a Thalita, por favor. Bom dia, Luiz. Agradeço as duas perguntas. Com relação ao consumo de caixa nesse primeiro trimestre, que eu comentei que foi uma aposta de estoque, ela é sazonal, então é comum que a gente tenha um aumento de estoque no primeiro trimestre, porque dado a alto giro no nosso último trimestre do ano. E sim, é uma linha de grande preocupação, não temos a intenção de que isso seja uma constância, esse aumento de consumo de capital de giro. Há um controle mensal do nosso forecast, tanto de venda quanto de compra, para poder manter esse nível e não descasar nossa eficiência de capital de giro que a gente tem fortalecido desde 2023. Então, é sazonal e a ideia é que os próximos 2 trimestres sejam mais estáveis, e aí há uma aposta de novo no quarto trimestre, depois com forte giro para terminar o dezembro de 25. A segunda pergunta, com relação à eficiência do operacional e ao nosso aumento de rentabilidade do EBITDA, ela é bem boa. A Allied tem uma das suas fortalezas, tanto a gestão de entrega, quanto a sua análise mensal de oportunidades fiscais. Então, a Allied preza muito por manter o lucro bruto das suas operações, mesmo num cenário difícil de venda. A gente tem uma priorização, um trabalho intenso para manter a lucratividade, seja por rotas fiscais, seja por negociações, seja por malha logística. Então, tem um trabalho constante sobre isso, bem ativo. E também com relação às despesas, a gente mensalmente está analisando onde em cada canal, é uma análise bem granular, na verdade, de como podemos maximizar as despesas e otimizações, seja via automatização de algum processo, seja por maximização de rotas de abastecimento. Enfim, a Allied tem esse trabalho constante de maximizar os seus processos,
a rentabilizar as suas negociações e, com isso, em trabalho constante aqui, aumentar a rentabilidade do seu negócio como um todo, para garantir não só um business perpétuo, né, que tenha continuidade, ela já tem 24 anos de história, e também, claro, a gestão do caixa, como foi sua primeira pergunta, que houve um consumo no primeiro trimestre, que eu vejo como normal da sazonalidade do período, mas que para nós é uma agenda prioritária. Então, obrigada, bom dia. Obrigada, Thalita. Eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui, então eu agradeço a presença de todos na videoconferência e deixo o time de relações com investidores à disposição, caso ainda reste alguma dúvida remanescente, através dos nossos canais de comunicação com o time de RI. Agradeço a todos, um bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia a todos.